Em meio ao burburinho incessante de uma metrópole brasileira, onde o asfalto quente reflete o sol impiedoso e a buzina dos carros tece uma sinfonia caótica, Ana se sentia como uma melodia dissonante. Sentada no ônibus lotado, seus olhos, antes fixos na janela, desviavam-se de qualquer contato visual direto com os passageiros. O balançar rítmico do veículo, o cheiro de suor e perfume misturados, e as vozes sobrepostas pareciam amplificados em sua mente, transformando o trajeto diário numa provação sensorial. Ela apertava os lábios, a testa ligeiramente franzida, enquanto tentava decifrar as complexas regras não ditas da interação social que pareciam tão naturais para os outros. Na cafeteria, o aroma de café fresco e pão de queijo invadia o ambiente, mas para Ana, o verdadeiro desafio era o pequeno grupo de colegas no canto, rindo alto. Ela sorria educadamente, mas cada risada parecia um eco distante, uma linguagem que ela não dominava. Por que as conversas pareciam tão fáceis para eles? Por que as piadas, que arrancavam gargalhadas, soavam como enigmas para ela? A sensação de estar sempre observando de fora, como um antropólogo em campo, a acompanhava desde a infância. No escritório moderno, com suas paredes de vidro e a constante troca de ideias, Ana era eficiente, meticulosa, mas a cada reunião, a cada happy hour, a exaustão se instalava. Não era apenas o trabalho, mas o esforço hercúleo para decifrar as entrelinhas, para se encaixar na dinâmica social. No final do dia, a cena se repetia. Ana chegava em seu apartamento, um refúgio de organização e silêncio. A necessidade de isolamento após interações sociais era quase física, um peso que só se aliviava na quietude de seu lar. Ela se jogava no sofá, exausta, não por tarefas complexas, mas pelo desgaste emocional de atuar durante o dia. A mente, que antes tentava processar cada gesto, cada tom de voz, agora clamava por repouso, por um espaço onde não precisasse decifrar o mundo. Seus interesses, por outro lado, eram um porto seguro, um santuário de paz. Mergulhada em seus livros sobre história antiga, ou nas complexas análises de dados de seu hobby de astronomia amadora, Ana encontrava uma satisfação profunda. Horas podiam se passar sem que ela notasse o mundo exterior. Sua paixão era intensa, detalhada, quase obsessiva. Enquanto outros colegas falavam sobre a última série da Netflix ou fofocas do escritório, Ana podia discorrer por horas sobre a queda do Império Romano ou a composição de nebulosas distantes. Era um mundo rico, vibrante, mas que raramente encontrava ressonância com as conversas cotidianas. Um crescente conflito interno a corroía. Por que ela era assim? Por que o simples ato de conversar com um grupo de pessoas a deixava tão esgotada? Por que a fazia sentir-se tão diferente, tão errada? A angústia de não entender suas próprias reações, de não conseguir se conectar de forma fluida como os outros, pesava em sua alma. Seria ela defeituosa? Havia algo fundamentalmente quebrado dentro dela? Certa noite, após mais um dia de interações sociais desgastantes, Ana parou diante do espelho do banheiro. Seus olhos, cansados, fitavam sua própria imagem. Uma expressão de confusão e questionamento marcava seu rosto. Quem ela era, afinal? E por que o mundo parecia tão barulhento, tão confuso, tão estranho? A verdade, ela não sabia, mas talvez estivesse mais próxima do que ela imaginava, escondida nas entrelinhas de suas próprias peculiaridades. A dor da incompreensão, aquele eco silencioso que Ana carregava, agora se tornava um grito abafado em sua mente. A pergunta, por que sou assim, se transformou em uma busca incessante por respostas. Noites em claro eram passadas diante da tela do computador, onde ela digitava freneticamente frases como dificuldade em interações sociais adultos, exaustão após contato humano, sentir-se diferente. Cada resultado de busca era uma nova esperança, uma trilha potencial para desvendar o enigma de si mesma. A cada dia, novos sinais de sua particularidade se manifestavam, aprofundando o impacto em sua vida. Um dia,
Durante uma reunião de equipe, o gerente fez uma piada sarcástica sobre o prazo final. Enquanto todos riam, Ana permaneceu em silêncio, processando a frase literalmente. "Mas o prazo não é amanhã?" perguntou ela, genuinamente confusa, enquanto os risos murchavam e olhares estranhos a fitavam. A dificuldade em entender sarcasmo ou figuras de linguagem era uma barreira constante, transformando conversas casuais em campos minados de mal-entendidos. Sua sensibilidade sensorial também se intensificava. Em um almoço de trabalho, a música alta do restaurante, o tilintar dos talheres e o burburinho das conversas alheias se mesclavam em uma cacofonia insuportável. Ana sentia os ombros tensos, as mãos suadas, a necessidade urgente de escapar daquele ambiente opressor. As luzes fluorescentes do escritório pareciam picar seus olhos, e o cheiro do perfume forte de uma colega tornava o ar pesado. Cada estímulo era amplificado, deixando-a exausta e irritada. Aderência a rotinas e resistência a mudanças eram outra marca de seu ser. Um dia, o trajeto habitual do ônibus foi alterado devido a uma obra. Ana sentiu um nó no estômago, uma ansiedade desproporcional. A simples mudança na rota a desorientou, causando um estresse que parecia irracional para os outros. Ela precisava de previsibilidade, de um roteiro claro para navegar pelo dia, e qualquer desvio a desestabilizava profundamente. Sua mesa no escritório era um santuário de ordem, cada objeto em seu lugar exato, e a menor alteração a perturbava. A dificuldade em iniciar ou manter conversas casuais era um fardo constante. Em um café com colegas, Ana tentava se integrar, buscando o tópico certo, a frase perfeita. Mas as palavras pareciam escorregar de sua mente, e quando finalmente conseguia se manifestar, sua fala era direta demais, ou fora de contexto. Ela via as conversas fluírem entre os outros, repletas de idas e vindas, de pequenos floreios sociais que para ela eram invisíveis. A solidão a envolvia, mesmo estando cercada de pessoas. Essas peculiaridades, que para Ana eram parte intrínseca de seu ser, eram frequentemente mal interpretadas pelos outros. Colegas a viam como distante, estranha ou até arrogante. Um dia, durante um projeto de equipe, Ana, em sua busca por clareza e precisão, questionou exaustivamente as ambiguidades de uma tarefa. Seus colegas, interpretando sua insistência como uma crítica pessoal ou falta de confiança, sentiram-se ofendidos. Um deles, em um momento de frustração, desabafou com outro, dizendo que Ana era impossível de lidar e que parecia viver em outro planeta. A frase, embora dita em segredo, chegou aos ouvidos de Ana, ferindo-a profundamente. A sensação de ser mal compreendida, de ser julgada por sua forma de ser, intensificou sua exclusão. Naquela noite, o desabafo do colega ecoava em sua mente. Outro planeta. A dor era excruciante. Mais uma vez, Ana se viu diante do computador, mas desta vez, sua busca era mais específica. Por que me sinto de outro planeta? Dificuldade social sem motivo aparente. Foi então que, em um fórum obscuro, um termo saltou aos seus olhos. Autismo leve em adultos. A princípio, ela hesitou. Autismo? Não. Isso era para crianças, para pessoas com grandes dificuldades. Mas enquanto lia, parágrafo após parágrafo, as descrições pareciam ecoar sua própria vida. As palavras contato visual, sarcasmo, sensibilidade sensorial, rotina, se alinhavam como peças de um quebra-cabeça. Uma imagem de um cérebro com circuitos elétricos complexos apareceu na tela, seguida da frase: "Você não está sozinho." Uma luz, ainda que tênue, acendeu-se na escuridão de sua incompreensão. Seria essa a explicação para sua existência em outro planeta? A incerteza pairava, mas a possibilidade, por si só, já era um alívio. A narração, agora, infundia esperança. A possibilidade, antes apenas sussurrada, de que suas particularidades tivessem um nome e uma explicação, era um bálsamo para a alma de Ana. A ideia de buscar um diagnóstico, antes assustadora,
transformava-se em um farol, prometendo clareza em meio à neblina da incompreensão. Ela não estava quebrada, talvez apenas diferente. Os últimos sinais começaram a emergir, não mais como falhas, mas como características intrínsecas a serem compreendidas e talvez até valorizadas. O pensamento lógico e detalhista de Ana, por exemplo, que muitas vezes a fazia parecer inflexível, era, na verdade, uma ferramenta poderosa. Em uma nova tarefa no trabalho, onde outros se perdiam em generalizações, Ana desvendou um problema complexo com uma precisão cirúrgica. Ela analisou cada dado, cada variável, construindo uma solução elegante e funcional, que surpreendeu até mesmo seus superiores. O que antes era visto como uma obsessão por detalhes, revelava-se agora como uma capacidade analítica superior. Seu foco intenso em tarefas de interesse, que a levava a se isolar em seu hobby de modelismo, não era apenas um escape, mas uma manifestação de sua paixão. Horas se passavam enquanto ela montava miniaturas intrincadas, cada peça cuidadosamente encaixada, cada detalhe pintado com perfeição. Naquele pequeno universo, ela encontrava não apenas um refúgio, mas um palco para sua maestria, onde sua concentração inabalável era uma virtude, não um defeito. A sensação de fluxo, de estar completamente imersa, era um dos poucos momentos em que se sentia plenamente ela mesma. E a necessidade de clareza e honestidade, que tantas vezes causara atritos, começou a ser vista sob uma nova lente. Ana não era rude. Ela era direta. Não era insensível. Ela não compreendia as nuances sociais que permitiam a ambiguidade. Em vez de tentar mascarar suas necessidades, ela começou a expressá-las de forma autêntica. "Preciso de instruções claras, por favor", dizia ela no trabalho. "Não entendo sarcasmo. Você pode ser mais direto?", perguntava aos amigos. Essa nova postura, embora ainda desafiadora, abria portas para uma comunicação mais genuína, pavimentando o caminho para um entendimento mútuo. A decisão final veio com uma mistura de apreensão e esperança. Ana decidiu fazer o teste de 1 minuto que o vídeo apresentava. Enquanto as perguntas surgiam na tela, flashes de sua vida passavam por sua mente. O desvio de olhar nas conversas, a exaustão após eventos sociais, a insistência em rotinas, o desconforto com barulhos e luzes, a dificuldade com piadas, a solidão em meio à multidão. Cada sim era um reconhecimento, uma peça do quebra-cabeça que se encaixava. A tensão aumentava a cada resposta, culminando na exibição do resultado. O resultado, embora não fosse um diagnóstico médico, era um alívio imenso. Sua pontuação indica que você pode ter características de autismo leve. Recomenda-se buscar avaliação profissional. A frase não era um veredito, mas uma validação. Uma onda de emoções a invadiu. Alívio por não estar sozinha, tristeza pelas incompreensões passadas e uma esperança avassaladora pelo futuro. A cena final mostra Ana sentada em frente ao computador, não mais com a expressão de angústia, mas com um leve sorriso. Ela abria uma nova aba no navegador, pesquisando "psiquiatra especialista em autismo adulto". O cursor piscava na tela, simbolizando o primeiro passo em uma nova jornada. O telefone em sua mão, pronto para agendar a consulta, era um símbolo de sua decisão. Seus olhos, antes cheios de confusão, agora brilhavam com uma nova clareza. Não havia mais a sensação de estar em outro planeta, mas sim a compreensão de que seu planeta era apenas diferente, com sua própria órbita e paisagens únicas. A narração final ecoava, suave e poderosa. Suas diferenças não são um defeito, mas parte de quem você é. O autoconhecimento é o primeiro passo para a superação e a aceitação. Você não está sozinho nesta jornada. A tela escurecia, deixando uma sensação de paz e a promessa de um novo começo.